Hey Otamus! Mais um vídeo e aqui quem fala com vocês é o Wiz. E no vídeo dessa semana vou lhes contar a história de Saga, o Cavaleiro de Gêmeos. Mas antes de começar o vídeo, tem que esclarecer algumas coisas dessa história. Essa história aqui é baseada no Saga do anime, não no Saga do mangá Cavaleiro do Zodíaco Saint Seiya. Por quê? Porque como eu sempre falo que eu tenho que mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, eu tenho que mostrar pra vocês a história e com o mangá não tem como. Mas não se preocupe que depois eu vou esclarecer quais são as diferenças entre o mangá e o anime. Mas um aviso importante, o vídeo de Kakashi vai sair, mas vai demorar um pouco pra sair porque eu quero fazer um vídeo bom, porque vocês merecem um vídeo bom e vai demorar um pouquinho porque eu tenho que preparar o roteiro, enfim, é grande pra caramba a história de Kakashi, mas vai sair, não se preocupem. Então sem mais enrolação, vamos pro que interessa, que é o vídeo. Solta a vinheta, Harry! Tudo começa há 13 anos atrás. E na época, Saga era um dos cavaleiros cogitados para se tornar o grande mestre. Isso porque Saga era um cavaleiro muito poderoso, além de ter um coração puro, porque ele não fazia distinções de pessoas, sendo respeitado e amado por todos como um verdadeiro deus. Mas Xion não pensava assim e preferia o cavaleiro Aiolos de Sagitário como seu sucessor, pois o mesmo incorporava bondade, inteligência e coragem que só o grande mestre poderia ter. E depois o grande mestre mostrar o seu interesse em colocar Aiolos como seu sucessor, Saga vai ter uma conversa com seu irmão Canon, e seu irmão o aconselha a matar o grande mestre e a Athena também. Saga fica muito irritado pelo que o seu irmão havia dito e resolve prender ele no Cabo Sunion, dizendo para seu irmão que ele só sairia dali se fosse vontade de um deus. Mas infelizmente, a partir daquele dia, o lado mal de Saga começa a dominar seu coração. E num assombroso dia, com seu coração mergulhado na maldade, Saga mata Arlis, o irmão de criação do Mestre Xion, e assume sua identidade, deixando o corpo de Arlis em Star Hill, para que ninguém pudesse achá-lo. Com isso feito, agora ele tem acesso a todos os lugares do santuário, inclusive o quarto do bebê Athena. E o próximo passo de Saga / Arlis era justamente matar Athena. Ele entra no quarto de Athena e quando vai dar o golpe mortal no bebê, aparece Aiolos de Sagitário e impede-o de matar a criança. E depois de trocar alguns golpes, o Cavaleiro de Sagitário descobre a verdadeira identidade dele. E vendo que não poderia ir atrás de Aiolos sem estragar o seu disfarce, acusa-o de traição e ordena que Shura, o Cavaleiro de Capricórnio, vá matar o Cavaleiro de Sagitário. 13 anos se passam depois desse acontecido e Saga sempre nas sombras, fingindo ser o irmão do grande mestre. E nessa época na Grécia estava tendo um torneio para ver quem seria o próximo cavaleiro de Pégasus. E na ocasião, Seiya vence Cassius e recebe das mãos do mestre Xion sua armadura. Porém, logo após Seiya sair do santuário, o mestre Xion morre. Como ele não havia indicado nenhum cavaleiro de ouro para substituí-lo oficialmente, Arlis, seu irmão e assistente, assume automaticamente seu lugar como mestre do santuário. Mas infelizmente não era Arlis e sim Saga, completando mais uma parte de seu plano maligno. O próximo passo de Saga / Arlis era conquistar a armadura de Sagitário, mas a armadura estava sendo usada como prêmio de um torneio chamado a Guerra Galáctica. Já com o torneio em andamento, aparece Ikki de Fênix e os Cavaleiros Negros para roubar a armadura sagrada. Eles roubam a armadura e Seiya e os outros cavaleiros que estavam no torneio galáctico resolvem ir atrás da armadura e recuperá-la. Eles enfrentam muitas dificuldades e desafios, mas em paralelo a isso, Saga envia os Cavaleiros de Prata para capturar a armadura também e dar cabo dos Cavaleiros de Bronze. Mas impulsionados por Athena, os Cavaleiros de Bronze derrotam os Guerreiros de Prata. E com isso, Saga resolve enviar os Cavaleiros de Ouro para acabar de uma vez por todas com essa palhaçada e recuperar de uma vez a armadura. O grande mestre então pede para Milo resolver essa questão, que confiava no cavaleiro, pois ele já havia destruído a ilha de Andrômeda a mando do grande mestre. Mas de repente aparece a Ioria e pede para ir no lugar de Milo, escorpião. E chegando no Japão, a Ioria enfrenta Seiya e os outros. E no decorrer da luta, Saori aparece e conta toda a verdade por trás do grande mestre. E após descobrir que seu irmão, o Cavaleiro de Sagitário, não era um traidor, ele volta para o santuário e pede explicações ao grande mestre. E vendo que Leão descobriu a verdade, Saga resolve matar
enfrentar a Ioria, mas logo são interrompidos por Shaka de Virgem, que assume a luta contra o leão, começando assim uma guerra de 1000 dias. Saga aproveita a distração de Ioria e lança o Satã Imperial nele, ganhando assim o controle da mente do Cavaleiro de Leão. Logo após, Saga envia Máscara da Morte para acabar com a vida do Mestre Sião, o Cavaleiro de Libra. Porém, o Cavaleiro de Câncer não obteve êxito em sua missão, pois Shiryu e Mu chegaram para interferir na luta. Em seguida, os Cavaleiros de Bronze e Saori vão para o santuário, e ao chegarem no santuário, Saori é recebida com uma flechada no coração, flecha na qual só poderia ser tirada pelo Grande Mestre Saga. E para chegar ao Grande Mestre, os Cavaleiros de Bronze deverão atravessar as 12 casas do Zodíaco. Os cavaleiros sofrem muito para passar através das casas, e ao chegarem à casa de Gêmeos, Seiya e Shiryu passam a casa tranquilamente, mas Hyoga e Shun têm de lutar contra a armadura de Gêmeos, que estava sendo controlada à distância por Saga. Eles têm uma luta muito difícil, mas o Cavaleiro de Andrômeda desfere um golpe que beira o 7º sentido e atravessa o espaço-tempo, acertando o falso mestre, deixando Saga assustado com o poder de Shun. Após ser atingido, Saga tem uma conversa com o seu lado bom, e o seu lado bom o convence a deixar a luta de lado, deixando Shun e Hyoga passarem pela casa de Gêmeos. Horas de muita luta e sofrimento se passam e Seiya chega na sala do Grande Mestre. Lá ele encontra Saga, que revela que não pode tirar a flecha do peito de Saori, mas diz para Seiya que ele pode pegar o escudo da estátua de Atena e colocá-lo em direção a Saori, que ela seria curada. Seiya vai em direção à estátua, mas é surpreendido pela mudança na personalidade de Saga, que não deixa Seiya passar e ir até a estátua. Saga então usa seu golpe Outra Dimensão para atacar Seiya, mas a técnica é anulada pela personalidade boa de Saga, que diz que vai impedir a personalidade má de matar Seiya. O lado maligno de Saga assume o controle novamente e a batalha entre os 3 guerreiros começa, pois Saga lutava consigo mesmo, além de combater contra Seiya. Nesse momento, a armadura de Gêmeos começa a chorar, expressando os verdadeiros sentimentos de Saga, que é a tristeza que havia no seu coração. Depois de uma reviravolta, Ikki chega para salvar Seiya, começando assim uma batalha frenética entre os 2 poderosos cavaleiros. Mas Ikki não é páreo para Saga. E nisso, vendo a oportunidade, Seiya sobe as escadas e pega o escudo e aponta o reflexo em Saori, fazendo com que a flecha desaparecesse. Vendo o que aconteceu, Saga começa a torturar o jovem cavaleiro, que se recusa a desistir. Mas Ikki de Fênix ressurge mais uma vez, honrando a sua constelação protetora, e tenta novamente salvar o seu amigo. Mas o poder de Saga é extraordinário, e Ikki só consegue ganhar tempo para Saori e os outros cavaleiros chegarem. Saori chega emanando seu cosmo, o poder de Atena, e atrás dela vem todos os outros cavaleiros do santuário. A luta continua, e mesmo com todos os cavaleiros de bronze atingindo Saga com seus poderes máximos, com seus cosmos elevados ao limite, eles não causam nenhum ferimento físico em Saga, mas conseguem ferir o seu lado maligno. Mesmo assim, no último golpe, Saga tenta atacar Atena, mas a armadura de repente sai do seu corpo, esperando com que o verdadeiro Saga voltasse a assumir o controle novamente. Desesperado, Saga parte para cima de Atena. E no último instante, o verdadeiro guerreiro assume o controle, golpeando a si mesmo para impedir o golpe em Atena e punir-se pelos seus atos malignos. E assim, o cavaleiro morre implorando o perdão da deusa Atena. Algum tempo depois, Saga ressurge como um espectro, junto com Camus, Shura, Afrodite e Xion, que após inúmeras batalhas contra seus companheiros, nas quais não feriram apenas seus corpos, mas a honra e orgulho que carregaram durante suas vidas, chegando a fazer a exclamação de Atena, poder no qual fora proibido pela própria deusa. Mas eles fizeram tudo isso porque estavam numa missão honrosa, onde as suas almas choravam de tristeza e pesar, pois estavam fingindo ser fiéis a Hades para avisar Atena sobre sua armadura e os planos de Hades, e não podiam falar as suas reais intenções, pois estavam sendo vigiados pelos espectros de Hades. E depois de tudo se esclarecer, os cavaleiros renegados vão para o inferno, levando o corpo de Atena a Pandora. Mas Pandora descobre que foi enganada e que não havia o corpo de Atena junto com eles. Quando Shura se prepara para atacar Pandora com sua Excalibur, a luz do sol surge e os 3 guerreiros caem no chão sem força, pois já havia se passado as 12 horas de vida que Hades havia dado a eles, e a sua vida novamente estava chegando ao fim. Pandora pergunta aos cavaleiros renegados
pela última vez aonde está Athena. E Saga lhe diz: Athena está no mundo dos mortos. Pandora, desesperada, ordena que todos os espectros voltem ao mundo dos mortos, e logo após, Saga, Camus e Shura desaparecem, mas sabendo que cumpriram a sua missão. Saga retorna mais uma vez e junta-se com os outros Cavaleiros de Ouro para um último sacrifício, e junto com seus companheiros dá novamente a sua vida para derrubar o Muro das Lamentações, para que os Cavaleiros de Bronze possam passar por ele. Mas o destino tinha preparado mais uma batalha para Saga e os Cavaleiros de Ouro, pois eles foram ressuscitados em Asgard para salvar a gélida terra do deus Loki. Eles lutam com todas as suas forças e no fim vencem o deus, tendo seu merecido descanso no fim da batalha. E assim acaba a história de um guerreiro que nasceu sob um destino cruel, tendo que lutar contra si mesmo desde o seu nascimento, e que recebeu como presente para sua redenção batalhas depois da sua morte, pois um verdadeiro herói não para de lutar mesmo depois de seu fim nesse mundo. As habilidades de Saga. Ele é considerado um dos cavaleiros mais fortes, pois além de um grande poder em ataques físicos, ele também pode usar golpes psíquicos que manipulam a mente de seu inimigo. E por ser um cavaleiro de ouro, ele consegue controlar o seu cosmo com muita habilidade, e por consequência, ele alcançou, obviamente, o sétimo sentido. Mas ele não parou no sétimo sentido, ele alcançou o oitavo sentido, pois mesmo depois da morte, manteve-se consciente do que estava fazendo. Isso é uma prova de que ele alcançou o oitavo sentido. Ele tem um grande poder de ilusão e um grande poder físico, um nível muito alto de habilidades físicas. E as suas técnicas são outra dimensão, onde Saga concentra seu cosmo e em seguida lança seu oponente para uma outra dimensão, uma dimensão paralela. E o oponente fica vagando na dimensão por toda a eternidade. Uma outra técnica dele é o Satã Imperial. É uma técnica que permite Saga controlar o cérebro de seu adversário. A pessoa atingida pelo Satã Imperial torna-se tão violenta quanto um demônio e ataca todos que Saga queira. Para se livrar da técnica, é necessário que alguém morra diante de seus olhos. Com essa técnica também ele pode paralisar o inimigo, fazendo tudo que ele manda. A outra técnica dele é a Explosão Galáctica. Essa é a principal técnica de Saga e dizem ser capaz de destruir as estrelas da galáxia para criar uma explosão devastadora, queimando a sua cosmoenergia intensamente. Saga lança uma poderosa onda de explosões que assume a forma de diversos planetas. E quando a onda está prestes a explodir, os planetas se chocam violentamente, gerando uma poderosa explosão, pulverizando completamente o seu inimigo. Curiosidades curiosas de Saga. Nas curiosidades curiosas vai ser mais uma explicação, um esclarecimento do que uma curiosidade. Para começar, eu sei que muitos têm dúvida da identidade de Saga, se ele matou Xion de Ares ou se ele matou o irmão do Xion de Ares, que era chamado de Arles, mas na dublagem brasileira ele foi chamado de Ares, para facilitar na hora de falar, porque Arles é meio complicado na hora da dublagem. E muita dessa confusão também se deu por causa do nome deles. Bem, a gente tem Xion de Ares, que é a armadura de Ares, Cavaleiro Xion, o grande mestre, né, do santuário. A gente tem o irmão de Xion, que é o submestre do santuário, que é Arles, e que na tradução virou Ares, que não é um deus, mas é um nome da tradução. Mas toda essa confusão é bem simples de ser explicada. No mangá, a história original do Cavaleiro Zodíaco, Saga matou o mestre Xion de Ares, tomou seu lugar. E foi ele próprio que entregou a armadura de Pegasus para Seiya, e não Xion, porque ele já estava morto. E no mangá, Ares ou Arles não existe. E toda essa confusão foi feita pela Toei Animation, só para prolongar a história do anime. Eles podiam muito bem, nessa parte do anime, que é uma parte muito essencial para a história, eles terem deixado a história como foi feita por Masami Kurumada. Mas a Toei, como sempre, gosta de estragar as coisas. Então é muito simples, Ares não existe na saga original. Só existe o mestre Xion, e Saga mata ele e vira o mestre e assume o lugar dele há 13 anos atrás. Bom, é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Compartilhe, dê um like, se não é inscrito no canal, se inscreva para ficar por dentro das novidades do mundo dos animes. Manda pro teu amigo que gosta de Cavaleiro do Zodíaco, mostra pra ele qual é a real de Saga, quem é Saga. E então é isso aí, fique com Deus e boa semana, espero ter ajudado vocês com alguma coisa. Abraços, feito Harris! Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, dá like, compartilha, e aqui no canto estão os 2 últimos vídeos para você se divertir. Então é isso aí, feito Harry!